Fala, galera! Amplamente reconhecido como um dos filmes de guerra mais impactantes já realizados, Vai e Veja é uma experiência tanto visual quanto emocionalmente desoladora. Uma obra cruel, brutal, que não faz concessões, hora nenhuma oferece alívio ao espectador, empurrando-o para um estado de desconforto constante. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Eu não sei, não faço ideia a quantas anda o cinema russo atualmente, mas até a década de 1980, o cinema russo, ou melhor dizendo, o cinema soviético, naquela época o bloco ainda não havia sido dissolvido, desempenhou um papel crucial na evolução da sétima arte, com suas inovações estéticas e abordagens temáticas que desafiavam o público a pensar de maneira crítica sobre a sociedade. Entre os anos 70 e 80, muitas obras de forte apelo emocional e político foram realizadas, e um dos filmes mais emblemáticos desse período é, sem dúvida, Idi Simotry, Come and See, o título internacional, Vai e Veja em bom português, uma obra que impressiona não apenas pela sua abordagem, mas também pela sua profunda reflexão sobre a guerra e seus efeitos devastadores. O longa-metragem foi dirigido por Elen Klimov e co-escrito por ele em parceria com Ales Adamovich a partir de suas memórias em meio à guerra. Adamovich foi mensageiro do exército, enquanto Klimov, aos 10 anos de idade, junto com sua mãe e seu irmão menor, foram obrigados a fugir de Stalingrado justamente na época em que a cidade foi palco da maior batalha travada durante a Segunda Guerra, onde 2 milhões de pessoas morreram. Embora fosse criança, a brutalidade do conflito bélico mexeu profundamente com o cineasta, e isso é notório em Vai e Veja, onde Klimov não só retrata a guerra de forma visceral, mas também eleva a representação da Segunda Guerra Mundial no cinema a um patamar de intensidade e autenticidade que nenhum outro longa-metragem conseguiu. A trama, ambientada em 1943, acompanha a trajetória do adolescente Fliora, morador de uma pequena vila do interior da Bielorrússia, atualmente chamada de Belarus, que, movido por uma combinação de patriotismo e entusiasmo juvenil, sonha em se tornar um combatente da resistência russa. Depois de encontrar um velho fuzil enterrado na areia da praia, a contragosto da sua mãe, Fliora se junta ao movimento soviético de combate aos alemães. Porém, não demora para ele ser abandonado por sua tropa e, ao tentar retornar para casa, enfrenta um bombardeio que o deixa parcialmente surdo. Nesse meio tempo, faz amizade com uma moça chamada Glasha, outra vítima da ocupação nazista. Cada evento que o jovem enfrenta é mais horrível do que o anterior. A sequência em que o moleque entra num pântano e tenta atravessá-lo com lama até o pescoço é inesquecível. Eu assisti Vai e Veja pela primeira vez em meados dos anos 90, estava na faculdade, e só fui revê-lo em 2022. Embora a força, a mensagem do filme ainda estivesse impregnada em mim, uma das poucas cenas que eu me recordava era justamente essa do pântano, porque ela é fora de série. Sobretudo por conta da atuação extraordinária do Alexei Kravchenko, que interpreta o Fliora. Com poucos diálogos ao longo do filme, o jovem ator, que na época das filmagens tinha apenas 16 anos, transmite, através de suas expressões faciais carregadas de horror, o garoto praticamente fala com os olhos, uma gama de emoções com uma autenticidade que torna a jornada do seu personagem realista e dolorosa. Inclusive, o seu desempenho é, sem dúvida, um dos pilares que sustentam a intensidade do longa-metragem, tornando-o ainda mais perturbador em sua abordagem dos traumas físicos e psicológicos. O protagonista é o fio condutor da narrativa, e todos os eventos brutais que ele testemunha vão moldando profundamente a sua visão de mundo. O ambiente rural, que antes parecia ser um refúgio seguro,
torna-se um cenário de desespero, refletindo a transformação de sua realidade. E por ele ser muito jovem, imaturo, inexperiente, a jornada fica ainda mais tortuosa, porque ele não consegue processar, compreender a crueldade desumana que o cerca. Klimov demonstra um talento excepcional ao extrair performances genuínas do seu elenco e uma sensibilidade aguçada na arquitetura das cenas, utilizando planos-sequências longos, closes nos rostos dos atores nos momentos de maior dramaticidade, o uso da Steadicam colada nos atores, como se ela fosse um terceiro personagem, deixando a obra com um tom semi-documental. Cada cena é meticulosamente pensada, elaborada, para trazer o espectador para dentro do filme, criar uma atmosfera imersiva, de modo que a plateia sinta o peso da experiência do Fliora. O uso do som e da música em Vai e Veja também merece destaque. A trilha sonora, que contém clássicos de Wagner, Strauss e Mozart, contribui para a construção de uma atmosfera opressora. Porém, a música é utilizada com moderação, o que faz com que os momentos de silêncio se tornem ainda mais realistas e desconfortáveis. Numa determinada cena, por exemplo, onde os alemães trancafiam Fliora e vários aldeões num pequeno celeiro no intuito de queimá-los vivos, o nível de tensão é absurdo, porque os sons diegéticos, os gritos, os tiros, deixa tudo ainda mais agoniante. Os horrores da guerra não são expostos de maneira gratuita ou apelativa. Não temos aqui o choque pelo choque. Sempre que eu comento sobre um filme assim nesse quadro, eu vejo no campo de comentários muita gente questionando o quão necessário, o quão justificável é usar imagens brutais, desumanas, para tecer críticas, estimular algum tipo de debate, reflexão sobre o tema abordado. E esse é um questionamento válido, embora eu particularmente considere, para mim funciona muito mais essa abordagem sombria, que eu costumo chamar de repulsão hipnótica. Acho mais eficaz. Um filme anti-guerra cuja representação da guerra é feita sem romantização, sem glorificação, deliberadamente perturbadora, porque é justamente através dessa perturbação que a obra consegue entregar uma mensagem impactante e inesquecível, algo que os outros filmes de guerra evitavam até então. Vai e Veja é de 1985 e depois dele, vasculhando aqui em meu HD, talvez só The Painted Bird, O Pássaro Pintado, de 2019, que eu também já comentei nesse quadro dos mais perturbadores, vou deixar um link no final do vídeo, traga uma abordagem semelhante. Se você por acaso se lembrar de outros longas-metragens de guerra que contestam a natureza violenta do conflito, expondo os horrores do mesmo, escreva aí nos comentários, por favor. Atualmente, nós vivemos uma fase de polarização. Eu prefiro chamar de fase porque eu torço para que ela passe logo, de intolerância para com o outro que tem um pensamento oposto. Então, é bom que se diga que a importância histórica de Índice Moultrie, Vai e Veja, transcende o contexto soviético, o contexto comunista. Na época da sua estreia, a União Soviética estava passando por um período de transição histórica que envolvia muitas mudanças políticas e sociais. E o diretor Klimov aproveitou justamente esse período para criar um longa-metragem que questionava a narrativa oficial do Estado e a representação de eventos históricos. Não foi à toa que a obra levou 8 anos para ser aprovada pelo Goskino, o Comitê Estatal Soviético de Cinematografia, o equivalente deles a um departamento de cinema dentro de uma secretaria de cultura. O órgão foi extinto em 1991. Mais do que um longa-metragem que combina elementos de horror com um relato histórico rigoroso, que rompeu com os convencionalismos típicos dos filmes de guerra da época, Vai e Veja é uma obra-prima sobre a resiliência do espírito humano, uma reflexão poderosa sobre a condição humana em tempos de crise e de como a guerra pode desumanizar e destruir vidas,
não só fisicamente, mas também mentalmente e emocionalmente. Vai e Veja está disponível completinho da Silva Sauro aqui no YouTube. Coloque na busca o título em inglês, Come and See, que você encontra. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!